pública da rua Cícero Marques de Souza, localizado no bairro de Fátima, em nosso município. Projeto de lei de número 11/2022 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2022 e da outras providências. Projeto de lei de número 12/2022, vindo do Executivo, autoriza a permuta de imóveis e da outras providências. Em seguida, a senhora presidente apresentou a prestação de contas do governo do município de São Benedito do exercício de 2013. Relator conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima. Responsável, Gadiel Gonçalves de Aguiar Paula, que será colocado em votação em uma sessão futura. Fez um convite em nome do pastor William Vicente Batista para a cerimônia de posse do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, o COMPOD, que acontecerá no dia 27/4/2022 na Câmara Municipal. Dando continuidade, a senhora presidente realizou a leitura das matérias da sessão anterior, que, após lidos, foram colocadas em discussão, em votação e aprovadas por unanimidade. Em seguida, realizou a leitura do projeto de lei de número 10/2022, de autoria do vereador Francisco Regis Alves de Brito, que declara de utilidade pública a entidade sem fins lucrativos, organização não governamental, Tudo por Amor de São Benedito, CE ONG, e da outras providências. Após lido, foi colocado em discussão, em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de indicação de número 02/2022, da vereadora Sâmia Brandão. Dispõe sobre a inclusão do adicional de insalubridade ou periculosidade para os servidores públicos municipais que exercem atividades em condições insalubres ou de periculosidade e da outras providências. Após lidos, foi colocado em discussão, em votação e aprovado por unanimidade. Dando continuidade, a senhora presidente facultou a palavra à vereadora Dona de Assis, que cumprimentou a todos os vereadores e as pessoas que estavam presentes. Agradeceu ao prefeito Saul pela recuperação das estradas do nosso município. Dando continuidade, a vereadora líder da oposição, Sâmia Brandão, agradeceu aos colegas vereadores que aprovaram o projeto de indicação dela, desejou boa noite e agradeceu a presença dos colegas da saúde que estavam presentes e disse que esse projeto beneficiará a todos eles. Desejou uma feliz Semana Santa para todos. Dando continuidade, a senhora presidente Luciane Jorge cumprimentou a mesa em nome do vice-presidente das Chagas, do secretário Jonas e aos colegas vereadores, e também a plateia presente, e disse que ficou muito feliz com a presença de todos e convidou a virem mais vezes para as sessões, acompanhar os trabalhos e projetos dos vereadores. Falou do projeto que aconteceu nos 2 últimos dias aqui na Câmara, um projeto que teve a parceria com a Assembleia e a Procuradoria da Mulher, pelo Instituto Futuri. Diz que foi um projeto maravilhoso, que é Donas de Si, que deu uma oportunidade para as mulheres empreendedoras, não só de capacitá-las, mas para empreender, mas também deu uma capacitação no íntimo. E foi de grande reflexão, pois as mulheres tiveram esse momento de fortalecer o ego, sendo um momento único. Projeto esse belíssimo, que irá gerar muitos frutos. Desejou uma Semana Santa abençoada, de muita paz para todos. Finalizou convocando a todos para a próxima sessão, que acontecerá no dia 20 de abril de 2022, invocando a proteção de Deus e da pátria, declarou encerrada a presente sessão. Plenário da Câmara Municipal de São Benedito, em 13 de abril de 2022. A ata da sessão anterior está em votação. Eu aprovo, presidência. Votação aberta. Certo, Dona de Assis.
Gostaria de convidar o advogado Gerardo Holanda para fazer algumas considerações, tendo em vista, por direito, das contas do ex-prefeito Gadiel Gonçalves. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, todos os presentes aqui hoje. Vou tecer breves palavras com relação à questão da prestação de contas de governo do município de São Benedito de 2013, até por ser uma situação de fácil deslinde. O primeiro ponto que eu gostaria de tocar se refere à natureza dessa prestação de contas. Dentro do contexto que é colocado na Constituição da República, o que se verifica é que o parecer prévio ele é tão somente uma sugestão de julgamento, ou seja, o julgamento efetivamente é realizado no âmbito dessa Câmara Municipal por ter uma natureza de julgamento político. Não há qualquer vinculação entre o parecer prévio que vem do Tribunal de Contas e a vontade que essa casa vai ter na efetividade do julgamento. Passando especificamente aos aspectos que trazem o parecer prévio com relação a essa prestação de contas de governo, nós verificamos um único ponto que maculou a lavratura desse parecer pela Corte de Contas, que se refere ao gasto com a educação, onde a Constituição prevê um mínimo de 25% da receita corrente líquida, tendo sido aplicado 24,9%. Rogando todas as venhas, senhores vereadores. O que se verifica no caso concreto em exame é um grave equívoco contábil da análise pela Corte de Contas. Por quê? Porque se escusou de computar nessa situação a rúbrica com relação aos restos a pagar. Se fosse feito desta forma, como foi apresentado em defesa, inclusive no âmbito dos autos que consta nessa Casa Legislativa, verificaria-se que o senhor Gadiel Gonçalves ele teria aplicado na sua gestão, no exercício de 2013, o percentual de 25%, acima dos 25%, salvo engano, 25,82% da receita corrente líquida. Para além disso, como dito, nós temos aqui tão somente, excelências, a frieza dos números, onde a gestão como um todo, toda a governança que foi realizada pelo senhor Gadiel Gonçalves no exercício de 2013 é analisada dia a dia por vocês, enquanto vereadores dessa casa, como representantes do povo. E sabe-se o que foi feito durante toda a gestão, não só no exercício de 2013, mas sim em todos os 8 anos da gestão do então prefeito. Verificou-se a questão do mercado público, que foi finalizado, diversas outras obras que foram realizadas no âmbito deste município. Sem mais delongas, até para passar por alguns aspectos positivos, a despesa de pessoal encontra-se dentro do limite constitucional. O repasse previdenciário, coisa rara em qualquer município do estado do Ceará, foi repassado na integralidade. Despesas com saúde acima são 15% do previsto, está acima dos 20% da receita corrente líquida. O repasse aos duodécimos, sempre no prazo, sempre nos limites orçamentários estabelecidos na lei. É desse contexto, excelências, que eu peço a cada um de vocês, aos senhores vereadores, no exame dessa prestação de contas, que julgue pela rejeição do parecer prévio, indo pela aprovação das contas de governo do senhor Gadiel Gonçalves, no referente ao exercício de 2013. Muito obrigado e boa noite. Boa noite. Obrigada, doutor Gerardo, pelas considerações. Agora eu gostaria de fazer uma pausa por 10 minutos. Convido a Comissão de Orçamento e Finanças a se reunirem no gabinete ali em cima, para tratar a respeito do parecer das contas do governo. Você sabia que agora a 123 Milhas oferece hospedagens a preços
ajuste, qual que é o pátio após o pouso? 20 para o fundo, Romeu Delta Golf. Guarde número 1 no copiado, no sete esquerda tem um pouso autorizado, 180 com 10. Autorizado no sete esquerda, o Romeu Delta Golf.
Irei ler a conclusão do parecer da comissão. Em seguida, as contas serão colocadas em votação. À vista do relato efetivado e pelas ressalvas consignadas e apoiados nas conclusões do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e defesa apresentada pelo ex-prefeito, levando em consideração também os pontos positivos igualmente apresentados, esta Comissão de Orçamento e Finanças, atendendo ao requisito, através do segundo artigo 223 do Regimento Interno, em consonância com o primeiro artigo 46 da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, através de exames técnicos e de acordo com a análise técnica do Tribunal de Contas do Estado, em virtude de seu parecer prévio e defesa, emite este parecer pela aprovação da prestação de contas do governo referente ao exercício de 2013 de responsabilidade do senhor Gadiel Gonçalves de Aguiar Paula. Ante o exposto, dadas as observações relatadas no presente parecer, concluo com a apresentação em anexo de projeto de decreto legislativo em conformidade ao que dispõe o artigo 224 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Benedito. Deve também, após a aprovação do parecer deste relator, encaminhar o resultado da votação em plenário ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará para ciência e arquivamento. Agora, iremos realizar a votação das contas do governo de responsabilidade do senhor Gadiel Gonçalves de Aguiar Paula, do exercício de 2013. Votação aberta. Eu aprovo, presidente. Deu certo agora, voltou ainda. Você ouviu, presidente? Eu aprovo. Sim, escutei, dona de Assis, deu certo. Tá. Ei, Jonathan. Deu certo. De acordo com o parágrafo 4º do artigo 223 do Regimento Interno, as sessões em que se discutem as contas terão expediente reduzido, contados do final da leitura da ata, ficando a ordem do dia preferencialmente a essa finalidade. Votação realizada. Convoco a todos a ficarem de pé. Convoco todos para a próxima sessão, que será dia 4 de maio de 2022, e invocando a proteção de Deus e da pátria, declaro encerrada a presente sessão.